Nós precisamos estar atentos e estar sempre resistentes aos ataques do diabo. A Bíblia fala que nós temos um único adversário, e não é a sua sogra, amém? Amém? Ao menos o meu não é, amém? Ao menos o meu adversário não é a minha sogra. A Bíblia dá um patente para o nosso adversário. A Bíblia fala que o nosso adversário é o inimigo da nossa alma, é Satanás, porque ele vem senão para matar, roubar e destruir. Por isso que nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, Efésios capítulo 6, para que a gente possa suportar, para que a gente possa passar o dia mal, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas principados, potestades, espíritos malignos das regiões celestiais, que vêm nos querer destruir os sonhos de Deus, destruir o projeto de Deus, destruir a sua vida, destruir a sua família, destruir o que o Senhor tem confiado. Por isso que a patente que ele ganha é essa de matar, roubar e destruir. Agora, nós temos que estar atentos, vigilantes, nós temos que estar guardados com o coração em Deus. Se nosso coração não estiver no Senhor, nós realmente podemos sofrer ataques terríveis. E eu vou te falar, fique tranquilo, ele irá atacar você de alguma forma. E o que me intriga é como que ele é astuto. Ele não usa uma pessoa qualquer para nos atacar, ele usa geralmente alguém que fala em nossa vida, alguém que nós amamos. E aí, pior que o ataque de Satanás é a gente ter que lidar com a pessoa depois. É lidar com o amigo, com a esposa, com o esposo, com o filho, com alguém ali em nossa volta que fala, poxa vida, como que pode fazer isso? Agora, quando nós entendemos que não é a pessoa, mas é a circunstância mal, ou o mal que está ali tomando conta daquela situação, as coisas ficam mais fáceis. Abre a tua Bíblia comigo, ou acesse ela aí, Tiago capítulo 4, versículo de número 6, Tiago capítulo 4, verso de número 6, quando você vai abrindo aí, deixa eu te falar, domingo que vem tem batismo, amém? Aleluia, glória a Deus. Se você não é batizado, me procura essa semana, nós temos que fazer um curso aí rápido, e esse curso, ele já está gravado, é uma aula que você precisa assistir, e domingo nós faremos batismo aqui em nome de Jesus. Tiago 4,6, está na NVI aqui, ele diz assim, e vamos fazer preciso do irmão que tem escada grande, nós precisamos arrumar esse data show aqui, irmãos, ele tá esquisito, nós precisamos arrumar essa semana também, que eu não aguento mais ver ele torto assim. Ele diz, ele porém concedeu-nos graça maior, por isso diz as escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Pior que o ataque de Satanás, pior que uma adversidade que a gente enfrenta, é quando Deus se opõe a nós. Irmãos, isso é terrível. Quando Deus se opõe à minha pessoa. E por que Deus se opõe a uma pessoa, pastor? Deus não é um Deus de graça, não é um Deus de misericórdia? Obrigado, irmãos, obrigado. Não é um Deus de graça e misericórdia? Sim. Mas olha o que diz o texto, Deus se opõe por causa do orgulho. Ele resiste o coração orgulhoso, ele resiste a soberba, a arrogância. Sabe aquela pessoa, esquisita, ou esquisito, arrogante, soberbo? Isso parece que no mundo cristão não deveria ter, mas às vezes tem gente que se gloria da vida cristã. Falei, meu Deus, qual é a glória? Não tem glória, tem cruz. Então Deus começa a resistir. Então nós temos que estar atentos, tanto aos ataques do inimigo, quanto o orgulho no nosso coração. Há uma estratégia do inimigo. Às vezes ele não consegue minar a sua vida, então ele começa a produzir orgulho em você. Ele começa a te aplaudir. Falar, olha como que você é bom, olha como que você é bonito, olha como que você é legal. As pessoas começam a te elogiar em tudo que é canto. E se você não tiver um coração no Senhor, o que isso começa a gerar na sua vida? O orgulho. Você fala, é mesmo, eu sou bom. E aí você começa a tratar as pessoas com indiferença. Você começa a tratar as pessoas de forma não bíblica.
Então há uma necessidade de vigilância. A palavra de Deus nos ensina que o diabo é astuto e sempre busca formas de nos afastar de Deus, ou nos afastar daquilo que Deus tem para nós. Ele usa diferentes ataques para tentar nos derrubar, seja por meio de resistências, seja por meio de oposição, seja através da soberba, da exaltação a si mesmo, da arrogância a si mesmo. O grande problema é que muitas vezes não percebemos que estamos sendo atacados. Porque o ataque não é aquele ataque, aquele barulhão, não. Ele vem de forma sorrateira. Ele vem jogando laços, ele vem jogando palavras, ele vem jogando setas, ele vem dando um aplauso para você hoje, um aplauso amanhã, vem te levando para uma situação que você fala, sem mim nada e ninguém pode fazer nada. Sem mim essa igreja não funciona, sem mim a célula não vai. E aí, meu irmão, eu posso falar, você realmente já está com o coração bem soberbo. Hoje eu quero ver então com vocês identificar alguns sinais desses ataques, né? E como nós podemos resisti-lo e manter um coração em Deus. Primeiro ataque que eu posso destacar é resistência e oposição. Olha o que diz a Bíblia lá em Provérbios, capítulo de número 16, versículo 18. Provérbios 16, verso 18. Coloque para mim, por favor. Diz assim: o orgulho vem antes da destruição. O que vem antes da destruição? Deixa eu te falar uma frase que você já ouviu eu dizer: ninguém peca porque caiu, só peca porque já está caído. Antes da destruição, o que antecede? Como que você sabe que a pessoa está próxima a viver uma destruição? O orgulho. Está orgulhoso, está, parecendo aqueles balão voando. Então, a Bíblia diz que o orgulho vem antes da destruição. Agora, o espírito altivo, antes da queda. Então, tome muito cuidado. Tome muito cuidado com a resistência, com a oposição. Um dos primeiros sinais que estamos sob ataque espiritual é quando tudo antes que fluía, você sabe, a célula fluía, a sua vida estava fluindo, a vida da igreja estava fluindo. E, irmãos, eu vejo isso assim de tempos em tempos na nossa vida, aqui na vida da igreja. Tem tempo que nós estamos indo assim, fluindo no Espírito, vivendo coisas extraordinárias, e começam os ataques. Do nada, começam umas intrigas, umas contendas, uns negócios assim, que você fala, meu Deus, não parece que estava 2, 3 meses antes, um mês antes, uma semana antes, tudo em paz. Então começam os ataques, começam esses sinais a aparecer. O fluir de Deus diminui. As coisas que antes estavam vivendo em abundância, agora começa a dar errado. Situações, às vezes no trabalho, no ministério, na família, passam a ser cheios de dificuldade. Sinais que nós estamos cercados de problemas e ataques de Satanás. Como que o inimigo age dentro disso? Através de impedimentos, começa a surgir. Sabe, portas começam a fechar, situações que você fala, meu Deus, como que pode uma coisa dessa? Ele começa então a trancar algumas coisas. Ele começa a fechar algumas coisas, nos impedindo de avançar, nos impedindo de fluir no Senhor, e nos impedindo de viver aquilo que Deus tem para nós. Certa vez Daniel foi orar, diante de uma adversidade, ele se propôs, irmão, nós estamos falando que Daniel ele já jejuava, Daniel já buscava o Senhor, a vida dele mesmo dentro da Babilônia, era uma vida abundante, e ele orava 3 vezes ao dia, mas ele estava diante de uma situação que ele propôs um jejum de 21 dias, olha o que a Bíblia diz, o anjo chega para Daniel no final e falou assim, no primeiro dia que você começou a orar, Deus já havia liberado, só que o quê? O príncipe deste mundo, o que ele fez? Travou, segurou. Havia uma resistência. Por isso que você não foi ouvido. Por isso que Por isso que você não foi favorecido num primeiro dia. Mas no primeiro dia Deus já havia liberado lá do céu aquilo que Ele tinha para você. Então nós temos que entender que um dos papéis do inimigo é nos resistir, impedir que as coisas comecem. Por isso vem a perseverança. Por isso que nós temos que continuar orando, como Daniel fez. Por 21 dias ele orou, até que as circunstâncias mudou. Uma outra coisa aqui dentro da resistência, da oposição do diabo, é o conformismo que se instala.
você começa a pensar muito nas coisas, né? Você começa a pensar que nunca vai sair do lugar, você fica confortável, conformismo. Você lembra dos 3 S? Quem lembra dos 3 S aqui? Vamos ver. Meu Deus, o que significa os 3 S? Salvo, sentado, satisfeito. Resumindo em uma palavra, conformismo. Eu estou confortável. Como é bom ir lá na igreja batista, ninguém me enche meu saco. Ninguém fica me cobrando de nada. Desculpa a expressão, irmão, mas assim você entende. Não tem problema não, né? Ninguém fica me dando raiva. Aí você fica salvo, sentado e satisfeito, esperando o trenzinho da salvação passar para você ir. Quando você não entendeu que isso é uma prisão de Satanás, impedindo que você viva a vida abundante que Deus tem para você. Quantos creem que Deus tem promessa para a sua vida aqui? Eu creio que Deus tem promessa. Agora, de graça é a salvação. As demais coisas eu dependo da graça. Não há nada que eu possa fazer para merecer, mas eu preciso dar eu preciso me posicionar, eu preciso me expor para isso. Daniel teve que orar. Moisés teve que ouvir a voz do Senhor, tirar o povo lá do Egito. Quando eles saem do Egito, depois de aproximadamente 2 anos, talvez nem tudo isso, eles vão espiar a terra. E Moisés levanta um príncipe de cada tribo, 12 homens, 12 valentes, e eles vão espiar a terra. Eles chegaram lá, dando uma vistoria assim, dando uma olhada, eles viram cachos de uva desse tamanho. Estou falando daqui na minha perna, não, daqui no chão. Irmão, você já pensou no tamanho dessa uva? Aleluia! Meu Deus, uma uva já servia para o ano inteiro. Eles viram coisas extraordinárias. Eles chegaram falando assim: a terra realmente mana leite e mel. Só que o que 10 espias fez? Conformismo. Ah, mas lá tem gigante. Lá a gente vai ter que lutar. Lá a gente vai ter que trabalhar. Lá nós vamos ter que nos posicionar. Lá nós vamos ter que ser guerreiros. Lá nós vamos ter que ser homens de verdade. A gente não quer não, porque lá também os homens é grande, o povo é grande, ele vai querer nos matar. A gente corre o risco de morrer. Olha a proposta dos caras: vamos voltar para o Egito. Eles iam morrer no Egito? Ia. Tem gente que prefere morrer como escravo do que morrer lutando, porque está conformado. Ah, sempre foi assim, a vida sempre é assim, nada vai mudar. Não vai mesmo, filho. Você com essa mentalidade de escravo não muda. Porque a pior cadeia não é a física, é a cadeia da alma. Quando você vira refém dos seus próprios pensamentos, você fica ali escravizado, fala: na minha vida nada dá certo, meu Deus, quer saber? Eu quero ficar quietinho aqui. Fica lá, conformismo. Josué e Caleb, eles rasgam a veste, chega diante de toda a nação de Israel, fala: ei, foi o Senhor que nos prometeu, foi o Senhor que nos garantiu isso, nós vamos em nome do Senhor, o Senhor nos dará, aleluia. Foi bonito, né? Você sabe o que o povo queria fazer com eles? Matar a pedrada. Matar a pedrada, porque o discurso do conformismo é mais bonito. Mas eles se posicionaram, 4 homens, Josué, Caleb e Moisés e o irmão. Os 4 rasgaram suas vestes, choraram. Você sabe quem alcançou a promessa? Quem desfrutou? Josué e Caleb. Os outros 10 morreram no Egito, com todo aquele povo, porque eles não tinham mente de conquistadores, eles estavam escravizados. Olha só, eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Eles já eram livres, mas tinham a mentalidade de escravos. Tem muita gente que já foi salva pelo Senhor Jesus, foi salvo, entendeu o preço da salvação, é livre, tem uma vida abundante, tem todas as promessas do Senhor, mas continua pensando como escravo. Continua pela lei do merecimento. O diabo, ele tenta diminuir você. Ele olha para você e fala assim: eu sei que você não vale nada, eu sei que você é um pecador miserável, eu sei, e ele começa a jogar tudo na sua cara para te diminuir. E às vezes a gente não ouve a voz do diabo audivelmente, a gente ouve a voz do diabo na vida de outra pessoa. Eu falo, irmãos, o dia que eu me converti, eu vim à frente, aceitei Jesus, estava chorando, aquele negócio todo. A voz de uma pessoa conhecida, hoje está até desviado, aquele abençoado.
Falei, isso é fogo de palha. Está aqui só por causa de mulher. Essa foi a primeira palavra que eu recebi, que eu ouvi, no dia que eu aceitei Jesus. Eu estava na frente. E aí? Nós vamos ficar refém dessa palavra? E a única pessoa que eu me relacionei daquele dia em diante, que eu me converti, é essa mulher aqui. A única. E não foi assim um mês, não. Foi 3 anos, lá vai bolinha, quase 4 anos. Só orando. É verdade, irmãos. É verdade. Falo isso com toda a paz no coração. Aquele homem estava falando alguma coisa que poderia ser mentira? Talvez não. Mas Deus, Ele tinha algo, não só para a minha vida, para a sua vida hoje aqui, para mim estar falando isso para você. Agora, se nós ficarmos ali ouvindo, você não pode, você não sabe, você não consegue, não vai. E aí você não entendeu que isso é um ataque. O perigo do conformismo é o medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo de fazer. Eu tenho medo que os irmãos vão rir de mim. Os irmãos não... pastor do céu, mas naquela igreja, olha que a gente quer fazer uma coisa, mas ninguém quer fazer mais nada. Olha o medo. Está vendo? Olha o medo. Estava conversando com um pastor que vocês conhecem. Não vou falar o nome dele aqui agora não. Pastor que vocês conhecem muito aí. Aí ele falou assim, pastor, né, falou uma palavra lá, assim, trouxe uma alegria no meu coração. Aí eu falei assim, pastor, hoje a vida da igreja é uma bênção, não é uma bênção. Hoje, fiquei aí fiquei 4 semanas fora. A igreja avançou mais do que eu tivesse lá dentro. Porque Deus tem levantado homens e mulheres tementes ao Senhor que fazem e não depende. Ele falou assim, mas você lembra? Há 10 anos atrás, a gente tinha que segurar o microfone aqui, né, Daniel? E cantar com o Ministério de Louvor, que vinha de fora, né? Vinha de São Paulo, vinha do Rio. O pastor tinha que assobiar, cantar, chupar cana, correr, fazer, e aquele negócio todo. Agora, irmãos, há anos atrás, um ano e meio atrás, acho que em 2018, foi, se não me engano, irmão? 2018, a gente tinha que ir para São Miguel, estava implantando a igreja, pregava lá no culto de manhã e vinha aqui pregar no culto à noite. Era o que tinha. Hoje nós podemos fazer escalas de pregador de um ano aqui, que ainda sobra irmão para pregar ainda. Aleluia. Aleluia. Agora, se a gente ficar paralisado pelo medo, o que a gente vai fazer? Vamos ficar lá, parado? Se nós não tomarmos cuidado, essas resistências nos levam a duvidar do nosso chamado, do que Deus tem colocado no nosso coração. Nós precisamos acreditar, não na nossa capacidade, mas no que Deus tem para a nossa vida, amém? Não é em nós, irmãos, não tem nada bom em nós, pelo contrário, tem muita coisa esquisita. João 15, versículo 5 diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, 5. Se você permanecer em Jesus, e Jesus permanecer em você, você está ligado ali à videira, você vai dar fruto. Agora você tem que entender que esse fruto não é você que está produzindo, é a videira. Você só é o ramo. Arranca o ramo da videira, vê que fruto dá. Nenhum. Então nós temos que entender que o fruto que se produz de nós não é nosso, não é nós que estamos produzindo, é a própria videira, nós só estamos ligados na coisa certa. Nós só estamos ligados, conectados àquilo que é certo. Então você não pode de forma alguma ficar olhando para as circunstâncias, porque irmãos, a circunstância quer nos parar. A circunstância quer nos parar. Nós temos que olhar para Cristo. E às vezes a circunstância tem nome, tem CPF, tem RG, tem endereço. Eu tenho que olhar para Cristo. Pode estar todo mundo falando que não vai dar certo, que era só uma igrejinha, que era só mais um negócio. Mas não estamos nem aí, nós vamos continuar avançando. Não podemos olhar para as circunstâncias. O diabo ele quer que você foque nos problemas. Eu gosto de olhar para Davi quando eu falo disso.
Davi chega para levar pão e queijo, os irmãos lá na guerra. Tinha um Golias, e na realidade não tinha um Golias, tinha um Golias e outros gigantes. Todo mundo com medo. Irmãos, um exército com medo de um homem. O rei Saul estava com medo. Davi, um meninote, um rapazote, um piá. O que está acontecendo aqui? Que rebuliço é esse? Vocês não vão para a guerra não? Estou doido aqui para ver o bambu gemer. Ele falou, mas quem vai lutar com aquele cara lá? O tamanho dele. Qual o problema? Olha o que Davi fala. Quem que ganha quem lutar com esse cara? Ele precisava encher o coração dele de empolgação. O rei falou que ganha isenção de imposto, ganha filha para casar, e a vida vai ser uma abundância. Ele falou, deixa comigo, passa para cá, eu vou lá lutar com ele. Irmão, nós estamos falando de um menino, que estava se posicionando diante de um exército que estava com medo. O exército estava olhando para o tamanho de Golias. Davi estava olhando para o tamanho da promessa de Deus na vida dele. Ele sabia que havia uma unção sobre a vida dele, havia uma promessa a se cumprir. Ele já tinha sido ungido, mas ele estava quietinho. Passou a mão nas pedras, uma para cada gigante. Ele precisava acertar só um. Passou a mão na pedra e foi. Primeiro os caras tentaram colocar uma roupa nele, né? Saul falou, não, põe minha armadura. O cara era tão franzininho, Rodrigo, que não conseguiu nem sair com a armadura. Imagina aquele colete, né? Tudo, botina, coturno, fuzil. O cara não conseguiu nem sair do lugar, não tinha força. Mas ele falou assim, eu já matei leão, já matei urso pelo poder de Deus. Isso vai ser só mais uma fichinha para mim. Vem, Golias. Na hora que o Golias veio, foi só uma pedrada. Foi só uma pedrada. O cara caiu, pegou a espada e pá, cortou a cabeça de Golias. Você sabe o que Davi primeiro venceu? Não foi Golias. Foi a oposição. O irmão dele se levantou contra ele. O irmão falou, cara, você veio aqui nos envergonhar. Você veio aqui se achar. Você vem aqui achando que você é crentinho, né? Filhinho do papai. Quem é você? O cara colocou ele para baixo. Eu sempre digo, aprenda isso. Se você tiver que guardar algo dessa mensagem para mim, guarde isso. Olha aqui para mim. Nunca brigue com o irmão. Nem irmão de igreja, não brigue. Irmão, a gente não briga, irmãos. O que Davi fez? Davi falou, rapaz, você esqueceu quem foi ungido por Samuel? Você não está lembrado não, que na frente de vocês tudo o Senhor me ungiu? Você acha que Davi fez isso? Rapaz, você acha que eu já não matei leão? Davi não falou nada disso, deixou o irmão falar, virou as costas, falou, sabe o que fala? Foi embora. Ele não discutiu, ele não brigou. Saul tenta colocar uma armadura, uma estrutura que não era dele. Às vezes as pessoas querem que você vença suas batalhas colocando estrutura que você não tem condição. Tem armadura que não é para nós carregarmos não, filho, nós só temos que ficar pedra. Vai com o que você pode, faz do jeito. A Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 9, verso 10, tudo que tiver a mão para fazer, faça conforme a sua força. Não adianta você querer colocar uma estrutura que você não aguenta andar. E ele foi lá e fez tudo pelo poder do nome do Senhor. Ele falou, Golias, você está vindo com esse brado, todo bichão, eu vou contra você no nome do Senhor Deus. Eu penso que aquela pedrada, meu irmão, tinha tanto poder de Deus, tinha tanta glória de Deus, que a hora que bateu, porque uma pedra, para derrubar um cara daquele tamanho não era fácil não, mas aquela pedra estava banhada de glória e poder de Deus, que levou aquele gigante ao chão. Agora, quando você fica olhando para o problema, você fica amedrontado, você fica lá todo paralisado, todo com medo. Quantos medos você tem que enfrentar? E só não enfrentou ainda porque você está lá, estagnado. Meu Deus, paz, vai no nome do Senhor, pelo poder de Deus, amém? Quantos estão recebendo essa palavra? Realmente você está recebendo isso no seu coração? Segundo ataque, o perigo da exaltação e do orgulho. Tiago 4,6, que nós lemos no início, diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Se o diabo perceber que a oposição não é o suficiente, que te paralisar, colocar situações de medo em você, não vai fazer com que você desiste, então ele vai começar a tentar outra estratégia. E agora aqui é uma estratégia mais sutil. Ele quer se associar a você, ele quer ser seu amiguinho. Ele quer aplaudir você, ele quer falar, rapaz, uau, você é o cara mesmo, hein? Você é fantástico. Você é quase Deus. Sem você, essa igreja, essa empresa, esse negócio, a sua família, olha, sem você, cara,
que seria do mundo? Ele começa então a trazer orgulho e soberba ao seu coração. Pastor, elogiar é errado? Não, desde que não seja você mesmo se elogiando. Sabia disso? O elogio não é errado, eu posso elogiar os irmãos podem me elogiar, não tem problema nenhum. Agora, o que gera o orgulho e a soberba? O autoelogio. Ele olha para si e fala, mas eu sou um pastor diferente mesmo. Olha só, olha quanto eu tenho feito. Eu tenho feito. Eu sou, eu faço, eu aconteço. Então, o elogio quando começa a surgir de si mesmo, uma porta é perigosa. Nós temos que tomar cuidado com os elogios também. Tem pessoas que tem que tomar muito cuidado. Mas na realidade não é isso que nos ataca. É o que vai sendo gerado dentro de nós. Você começa a acreditar que chegou lá sozinho, que você não depende de ninguém, que você é uma pessoa, uau! Agora, a soberba e a altivez, ela cresce no coração. E aí, meu irmão, o que diz a palavra, Deus se opõe aos orgulhosos, a parte B do versículo lá. Você começa a se sentir independente, autossuficiente. Para que eu preciso de igreja? Para que eu preciso de uma célula? Eu sou crente de verdade, eu ando sozinho. Altivez, soberba, orgulho, autossuficiência. Irmãos, fala aleluia, amém, glória a Deus, Senhor. E você sabe o que mais reflete um coração soberbo e orgulhoso? É quando esse coração precisa ser criticado e corrigido. Meu irmão, quando você precisa corrigir o soberbo, o orgulhoso. Primeiro por quê? Porque o soberbo e o orgulhoso, ele vê defeito em todo mundo. Ninguém no mundo se compara a essa pessoa. Então ele olha para o irmão e fala, quem é o irmãozinho lá na fila do pão? Ele olha para o pastor e fala, esse pastor coitado, tem que melhorar muito. Às vezes não sabe, fala a palavra errada, fala uns negócios lá todo esquisito. Ele começa a criticar todo mundo. Ele olha para a igreja e fala, aquela igreja lá, povo esquisito, estranho, diferente. Então, ele só vê a coisa esquisita. Provérbios 27, 2, olha o que diz. Que outros façam elogio a você, e não a sua própria boca. Provérbios 27, 2. Que outros façam elogio a você, e não a sua própria boca. Aleluia. Não, você pôs 12, era no 2 mesmo, estava certo. Era o 2. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Está vendo? Você tem se autoelogiado? Se autoglorificado? Cuidado. Tome muito cuidado. Qual que é o teste para saber se você é humilde? Tem um teste, sabia disso? É como se fosse a prova dos 9 lá, da matemática. Existe um teste. O teste é, como que você reage à correção? Eu estava falando para o pessoal que estava vendo o carro ali comigo, falei, hoje eu tive que corrigir 2 pastores. Irmãos, corrigir pastor é difícil. Falar para os caras, olha, você está conversando, não é para conversar, levanta daí. Quer conversar, vai lá para o quarto. Se está na hora de intervalo, vai para lá. E assim, é uns caras meio diferentes, é uns pastores que eu tive que chegar a chibata. Como que você reage? Quem é você, pastorzinho, lá de Mirante, para querer falar assim comigo? Eu sou a pessoa que Deus mandou falar com você, levanta daqui e vai embora, vai conversar lá. Não, eles não falaram assim não, estou brincando. Eles foram, o coração deles é um coração do Senhor. Eles ficaram quietos na hora, pararam de falar. Mas como que você reage à correção? Quando as pessoas chamam você, quando o Senhor corrige você. Aí eu vou sair dessa igreja, aquele pastor, você precisa ver, não vou mais. Quem é aquele irmão para falar assim comigo? Não sabe quem eu sou? Eu sou, eu conheço, é Deus Todo-Poderoso. Você é igual a mim, farinha do mesmo saco, precisa de correção. Cadê os pais? Só que os pais, erga a mão aí. Imagina seus filhos sem correção, o que vira?
Seja sincero. Meu irmão, graças a Deus pelo cacete que eu tomei dos meus pais. E apanhando já era difícil, imagina se eu não tivesse sido corrigido. Misericórdia. Você corrige os seus filhos? Eu espero que sim, porque você o ama. Vocês querem fazer com que eles se tornem algo que você sonhou, que planejou, que o Senhor tem sonhado. Agora, quando nós somos corrigidos, como que nós nos comportamos? Estou de mal. Não quero mais brincar. Não é assim? Por causa do orgulho do coração, irmãos. É o teste. Uma maneira de nós sabermos se a soberba entrou no nosso coração é observar a nossa reação quando nós somos corrigidos. Porque quando as pessoas falam, olha que legal, você acertou, você é uma benção, pá, irmão, como é bom. Aí você fica assim, que legal. Agora fala assim, irmão, você está pisando tomate, tá? Meu Deus, você está produzindo vergonha. Você tem que mudar, você tem que se posicionar. Você vai perder sua família, seu casamento vai acabar. Do jeito que você está indo aí, você vai dar com a cara naquela parede. Eu estou te falando porque eu te amo, irmão. Aí o pastor, ele é gaiato, ele fala assim, põe amor nas minhas palavras. Vocês já ouviram isso, né? Você já ouviu isso? Aleluia, sinal que eu já tentei instruir você. Põe amor nas minhas palavras, irmão. Mas se você continuar desse jeito, olha onde vai dar. E o que você faz? Como que fica o seu coração nessa hora? Obrigado, Senhor. Obrigado porque tem alguém que me ama. Tem alguém que está olhando por mim. Tem alguém que está lutando pela minha vida. Tem alguém que não quer que eu me dê mal. É assim que você reage? Se você se sente ofendido, isso revela que ainda há aí dentro de você uma alma toda contaminada, uma alma toda ferida, uma alma que talvez não liberou perdão, que não se resolveu, uma alma cheia de vírus. Agora, se você aceita com humildade, isso mostra que você confia no Senhor, que você anda perto do Senhor. Você não está cheio de si mesmo, você está aberto a ser instruído pelo Senhor. Provérbio 16, versículo 18, olha o que diz. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, se você tem percebido, e essa é uma palavra de exortação, eu sei disso. Se você tem percebido que você está com um coração orgulhoso, entenda que isso pode gerar a sua destruição. A altivez, né? Assim, se achar, se pôr, isso pode gerar a sua queda. Isso pode gerar um mal terrível para você e para aqueles que te cercam. O diabo, ele quer que você confie em si mesmo, que você confie nas suas forças, no seu intelecto, na sua capacidade. Saiba disso. Agora, você precisa lembrar-se que sem Jesus você não pode fazer nada. E eu falo nada mesmo, irmãos. Nada mesmo. Sem Jesus você nada pode fazer. Você precisa, de fato, depender 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 366 dias no ano de Jesus. Se o Senhor Jesus cortar o oxigênio, poucos minutos ali, é poucos minutos, não fica ninguém aqui, filho. Vai todo mundo, dando baixa, morrendo. Sem Jesus você não pode fazer nada. Então dependa de Jesus para tudo na sua vida. Aí sim, eu duvido gerar orgulho no seu coração. Terceiro ataque é a negligência espiritual e a queda sutil. Mateus capítulo 26, versículo 41 diz assim: vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que vocês não caiam em tentação. Não é só orar, mas também não é só vigiar, é as duas coisas. Você precisa vigiar e precisa orar, para que você não caia em tentação. Isso não é ser tentado, você será tentado. A espingarda de matar crente, o espingardo de matar crente, o cartucheira, vai estar lá, filho. Agora você precisa vigiar.
Como que você vigia para o coração não ficar perdido? Fala para a gata, você está lindona, né? Uau, aleluia. Você vigia, você está vigiando, você está plantando. Agora você tem que orar também, Senhor, me livra daquele pecado desgramado que fica correndo pela rua, querendo atacar o povo, que os meus olhos sejam cerrados, porque irmãos, eu posso falar? Posso falar ou não posso? Os irmãos me permitem? Tem uns tipos de vestimenta hoje na rua aí que é problema, misericórdia, as mulheres andam mostrando o útero, não vou falar nem a bunda mais, pelo amor de Deus, você tem que andar assim. É só as mulheres? Nada. Tem uns homens aí, meu amigo, que andam com as calças poca-ovo e acha que está lá, todo bonitão. Calça a vácuo, né? Para passar, acho que passa vaselina, passa alguma coisa no corpo para pôr. Né, pastor? Os caras mostrando as cuecas. Pelo amor de Deus, deixa eu ver se a minha não está aparecendo aqui. Ai, ai. Mas é verdade. Por isso que nós temos que estar em oração. Senhor, cerra os nossos olhos, cerra os nossos ouvidos. Bloqueia o nosso WhatsApp em nome de Jesus, de mensagens que vêm de Satanás. E Satanás nessa hora tem nome. Apareceu uma mensagem, você tem que excluir? Tem ou não tem? Antes de você excluir, faça uma coisa. Chega na sua esposa, aos homens. Recebi essa mensagem aqui. Estou te mostrando, preciso da sua ajuda. Estou excluindo e bloqueando agora. Mas eu quero te contar, porque você é a pessoa que vai me ajudar. Eu duvido Satanás ganhar seu coração. As irmãs façam do mesmo jeito. Pastor, é doidura mesmo, irmão. É coisa de louco esse negócio. Eu duvido Satanás ganhar seu coração desse jeito. Você cair na negligência, porque a queda ela é sutil. A queda é sutil, é um passozinho de cada vez. Ele vai só te empurrando, ele vai só te empurrando. Quando vê, você está lá, no lamaçal do pecado, comendo as alfarrobas dos porcos. Por isso que o texto diz, vigie e ore para que não caia em tentação. Tentado você será. O espírito está pronto, mas o que é fraco? A carne. Quando eu vejo a pessoa falar assim, eu estou cheio de Deus, pode deixar. Aqui eu posso passar em qualquer canto que... na primeira pedra pode ter certeza que está lá, prostrado. Agora, quando a pessoa fala, pastor do céu, me ajuda, porque Deus, você está doido. Eu sou fraco nessa área. Aí sim, aí a gente começa a criar estratégias para a pessoa vencer a área que é fraco. Se você tem problema com dinheiro, você acha que Satanás vai tentar você com o sexo oposto? Não, vai tentar você com dinheiro, filho. Se o seu problema é sexo oposto, você acha que Satanás vai fazer o quê? Vai dar conta de banco para você rufiar ali, roubar? Não. Vai colocar mulher, homem na sua vida. Se o seu problema é com a mentira, e aí vai. Ele sempre vai, ele fica te estudando, ele fica procurando você para atacar de forma sutil. Quando então alguém atinge o sucesso, e aqui Deus colocou algo forte no meu coração. O perigo está no orgulho, na negligência espiritual. Deixa eu te falar um negócio. Recebe isso na sua vida. Mais perigoso do que a derrota é o sucesso. Mais perigoso do que a derrota é o sucesso. Quando nós alcançamos ou temos sucesso em alguma coisa, irmãos, primeiro permanecer lá é difícil. Agora, o nosso coração pode ser exposto nessa hora. Como que nós nos sentimos? Como que nós vamos lidar com aquilo lá? Será se nós estamos prontos para o sucesso? A oração se torna secundária. Eu não tenho tempo mais para orar. Olha onde eu cheguei. A autoconfiança cresce, a vigilância diminui, o coração começa a se afastar de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 12, ele diz assim, 1 Coríntios 10, 12, assim aquele que julga estar firme, cuidado para que não caia. Se você julga seu crentão, o firmão, o tochão, a irmã do coque, cuidado, vigie para que você não caia. Não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. O maior perigo não pode ser o fracasso, mas sim
o sucesso sem vigilância. O maior perigo não é o fracasso, é o sucesso sem vigilância. Se não tomarmos cuidado, não será o diabo que irá nos derrubar, será o próprio Deus. Porque Deus resiste o coração orgulhoso. E aqui não é mais o diabo, é o próprio Deus. É o próprio Deus colocando você no lugar que você precisa ser colocado, para tratar. Pois ele resiste à soberba. Ele resiste o coração orgulhoso. Amém? Aleluia! Eu quero encerrar já. Tiago, capítulo de número 4, verso 6. Deus se opõe orgulhoso, mas concede graça aos humildes. Deus se opõe orgulhoso e concede graça aos humildes. O diabo, ele quer que você se sinta independente, mas Deus quer que você mantenha o seu coração humilde na presença dele. Amém? Por fim, escolha a humildade e a dependência de Deus. Tome essa decisão hoje, de ser pessoa humilde, de depender de Deus. Deus nos dá um alerta claro aqui nessa noite. Assim, a voz de Deus tem bradado neste lugar. A soberba precede a queda. Deus colocou essa palavra as 2 semanas no meu coração, para ministrar para você. E Ele falou que é para ministrar hoje, na chegada do impacto. Não sei o porquê, então Deus sabe. A soberba precede a queda. Não importa se estamos no início de uma caminhada cristã, ou se já somos avançados, conquistadores de grandes vitórias, precisamos sempre lembrar, primeiro, sem Jesus nada podemos fazer. Pode dizer assim comigo? Sem Jesus eu não posso fazer nada. Segundo lugar, o sucesso sem vigilância pode ser um grande perigo para a minha vida. Às vezes é Deus te privando do sucesso, porque Ele sabe que o seu coração ainda não está pronto. Se você chegar lá agora, a soberba, a falta de humildade vai tomar conta de você. Em terceiro, Deus exalta os humildes. Deus sempre vai exaltar os humildes, sempre, porque é bíblico. Mas Deus sempre vai resistir os soberbos também. E não é o diabo, é Deus. Uma coisa é você lutar contra o diabo, porque ele é derrotado, ele é perdido. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, aleluia! Agora contra Deus eu quero ver o que você faz, filho. Quero ver o que você faz. Quanto Deus te resiste. O que você vai fazer? Você vai orar para Deus? É Deus te resiste, vai Deus. Meu Deus, não aguento mais essa resistência. Repreende, Senhor. Eu falei, vou repreender eu mesmo. Não tem como, Senhor. Porque é o seu coração. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. Se coloque de pé. Deixa eu falar algo para ti. Olha aqui para mim, deixa eu te fazer algumas perguntas para você refletir nessa mensagem, para você refletir essa semana. Provavelmente você vai rever essas perguntas lá na célula também. Você tem enfrentado resistência e oposição na sua vida? Não estou falando naturais, estou falando espirituais. Você sabe quando a coisa estava fluindo e de repente começa a travar? Portas começam a fechar do nada. Parece que o céu começa a ficar cerrado. Eu estava num top em novembro. Nós estávamos subindo a montanha. E aí teve um momento que eu fui deitar. Eu, mais um pastor, mais 3 amigos. O céu estava tão lindo. Eu falei, olha a nossa ideia, não vou montar barraca não. Nós jogamos uma lona e deitamos. E começamos assim a desfrutar daquele céu lindo. Mas nós estávamos tão cansados que a gente dormiu. Aí tem um culto num determinado horário. Aí nos acordaram para ir para esse culto. Irmãos, coisa de minutos, o céu cerrou. Choveu o resto da noite. Resistência é isso. Você está desfrutando de algo glorioso. De repente você dá uma piscada e abre o olho. O céu começa a cerrar. A coisa parece que o fluir começa a parar. Você está enfrentando isso na sua vida? Talvez no seu casamento, nos seus negócios. Pior, talvez na sua vida espiritual. Você vinha numa ascensão, você vinha crescendo em Deus, desfrutando da glória de Deus.
Agora parece que a sua oração não passa do telhado dessa igreja. Resistências, oposições. Segunda pergunta que eu te faço: você tem percebido sinais de orgulho no seu coração? Olhar e fazer essa autorreflexão é importante. Você não tem visto em você um orgulho excessivo? Não é o orgulho de uma conquista, mas é um orgulho de uma soberba. Você não tem se achado melhor, mais santo, mais humilde? Tem pessoa do que mais se orgulha é da humildade. Olha só, contraditório. Como está o seu coração? Quando você recebe um elogio, como que você se sente? Você dá a glória devido a quem? Que é Jesus. Porque você sabe que sem Jesus você não pode fazer nada. Se você não estiver ligado na videira, meu irmão, minha irmã, estamos enrolados. E terceira pergunta que eu te faço para você refletir: você está negligenciando a oração e a vigilância? Tem gente que fala que ora em casa. Eu falo também, eu oro em casa, irmãos. Eu leio a Bíblia em casa. Nós estamos num projeto de leitura bíblica anual. Muita gente já desistiu. Nós só estamos em março. Muita gente já parou pelo caminho. Não perseverou, desistiu, negligenciou. Nós nos reunimos uma vez por mês para orar, tanto com as irmãs, numa semana com os irmãos, na outra semana. Às vezes nós negligenciamos a comunhão. Talvez porque nós já achamos que somos bons demais, que já sabemos demais, que já temos demais, ou que podemos fazer sozinho. Eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém. Estou aqui como voz do Senhor, fazendo com que você realmente pense, reflita. Reflita. Nosso último RPC foi extraordinário. Irmãos, 5:30 da manhã, uma chuva do céu. Que coisa preciosa, que chuva poderosa. Nós oramos com tanta graça, com tanto fervor. O mover de Deus foi tão gostoso. Quem estava sabe o que eu estou falando. Hoje é o dia de você se arrepender. Se você está tendo um coração altivo, soberbo, se você tem negligenciado a vida de oração, a vigilância, mas também é um dia de você clamar ao Senhor: Senhor, que essas resistências cessam em minha vida, porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Não por mim, Senhor, mas pela obra da cruz do Calvário. Eu declaro a falência de toda artimanha, de todo dardo inflamado de Satanás, de toda armadilha, de todo ataque dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Agora, se você não se arrepender de um coração orgulhoso, de uma vida de altivez, não é o diabo que resiste você, é o próprio Deus. E contra esse, você que se acerte com ele. Aí eu não posso fazer nada por ti. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Há um texto que diz: que outros te elogiem, não a sua própria boca. Como já disse nesta noite, que outros te elogiem, não a sua própria boca. Que outras pessoas vejam a glória de Deus em você, não você mesmo. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, pela eficácia da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor ministrou em cada coração como o Senhor ministrou no meu, Senhor. Eu tenho certeza que a Tua palavra não volta vazia, e nós saímos dessa noite daqui tão cheios do Senhor, ó Pai, tão cheios da glória do Senhor, tão cheios do que o Senhor falou conosco, que nós queremos transbordar isso na vida de outros. Mas primeiro, ó Deus, eu peço que o Senhor leve a um posicionamento. Deus, se há no nosso coração um orgulho, se há em nós uma falta de vida de oração, de vigilância, que possamos, ó Deus, ouvir do Teu Espírito, não dos meus lábios, Senhor, mas que o Teu Espírito fale a esse coração a importância do arrependimento, que essa palavra perpetua na sua alma, que o Senhor o incomode, a incomode, que o Senhor, ó Deus, tire esse
esse sossego, esse comodismo, a ponto de nos arrependermos. Em nome de Jesus. Mas se há, ó Pai, alguma resistência, algum ataque, alguma oposição de Satanás sobre a vida dos teus filhos amados aqui, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, repreenda o inimigo de nossas almas. E, ó Pai, que cesse essa escuridão, que cesse esses ataques, que os céus se abram e a glória do Senhor se manifeste, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus e a consolação do Espírito sejam conosco, hoje e para todos sempre. Amém.